você que está aí no canal com a paz do Senhor Jesus. E eu quero dizer para você que você seja muito bem-vindo o primeiro vídeo Mamãe no canal. Esse quadro é feito especialmente para você. E você que já é inscrito, ó, coisa boa. E você que ainda não está inscrito, está esperando o quê? Se inscreve no canal e dá aquele like. Não se esqueça de apertar o sininho, porque sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai estar sempre ligadinho. Tá certo, meus amores? Eu sou a tia Regina e você está aqui no canal, que é uma bênção para a glória de Deus. Tá certo? Bom, esse canal eu fiz especialmente para ajudar muitas mamães que têm algumas dúvidas, que não sabem muito bem como perguntar, como fazer, e fica com aquela dúvida e não tem muita coragem para fazer, né? Não tem a quem perguntar, não tem uma certa intimidade. Mas como vocês sabem, né? A tia Regina faz um trabalho de quê? De evangelização infantil, todo domingo às 3 da tarde, não é verdade? Então, eu conheço muitas mamães lindas e maravilhosas, e uma certa mamãe veio falar comigo. A mamãe Juliana me fez uma pergunta, e ela botou assim: escuta só aí, viu, mamãe? Tia Regina, por que eu devo deixar a minha criança ir para a igreja? Bom, essa pergunta é uma pergunta que tem muitas respostas. Tem pessoas que já têm essa resposta até na ponta da língua. Muitos falam, não, tia Regina, porque ir para a igreja é bom, porque vai aprender a palavra de Deus. Verdade. Aí diz assim, tia Regina, é bom ir para a igreja, porque ir para a igreja é bom. É verdade, mas só que eu vou explicar para você a real resposta, que você vai entender o porquê, o motivo, a circunstância de você deixar a sua criança ir para a igreja. E depois que você escutar a resposta que eu vou dar para você, você vai ficar assim, vai dizer assim, meu Deus, já era para eu ter deixado a minha criança ir para a igreja faz tempo. Entendeu? E você vai ficar muito satisfeita do que a tia Regina vai falar para vocês. Então, sem muita enrolação, eu vou logo dizer a resposta. Tá certo? Então, vamos embora comigo? Essa resposta, eu vou dividir ela em 10 tópicos. Tá certo, mamães? Eu vou dividir essa resposta em 10 tópicos e eu vou explicar para você cada tópico e você vai entender e vai ser uma bênção para a glória de Deus. Então, vamos para o primeiro tópico. Tópico 1. O primeiro tópico. A criança vai aprender na igreja sobre a obediência. Sobre a obediência. Isso mesmo, mamãe. A criança na igreja, ela vai aprender sobre a obediência, sobre obedecer a mamãe em casa e honrar os mais velhos. Falando sobre obedecer. Se você for na Bíblia, né, no livro de Colossenses, capítulo 3, e o verso 20 diz assim: filhos, obedecei em tudo os vossos pais. Então, na igreja, mamãe, a sua criança vai aprender sobre obedecer. De que forma? De uma forma lúdica e prática e objetiva que a sua criança vai entender. Porque as tias que são da igreja, que ficam na parte do ministério infantil, elas vão ensinar para as suas crianças sobre a obediência, por que a obedecer. Porque a criança que obedece é uma criança bem-aventurada, é uma criança feliz, é uma criança que tem um coração lindo e maravilhoso para a glória de Deus. E a criança que não obedece os pais, que não honra aos pais, que não obedece, a criança tem um coração muito escuro e um coração triste. E Papai do Céu fica triste com a criança e fica muito triste com a criança de verdade. E a criança fica com a criança com o coração muito escuro. Então a criança vai entender isso muito bem entendido e com certeza, mamãe, a sua criança vai ser uma bênção para a glória de Deus. Quando ela for desobedecer a mamãe em casa ou fazer alguma coisa, ela vai refletir no que ela aprendeu na igreja e com certeza ela não vai fazer isso mais e vai ser tudo lindo para a glória de Deus. No segundo tópico, a palavra de Deus diz no livro de João, capítulo 15 e o verso 12 diz assim a palavra de Deus: que vos ameis uns aos outros. A palavra de Deus ensina a amar um ao outro. Então, a criança na igreja vai aprender a amar um ao outro. Ou seja, amar a sua mamãe, amar o seu papai, amar o seu coleguinha, amar o seu irmãozinho, amar uns aos outros. Porque o amor é a coisa mais importante que uma criança pode oferecer ao próximo. E com certeza, mamãe, se sua criança já ama o próximo, glória a Deus, maravilha, uma bênção para a glória de Deus. E sua criança, às vezes, é um pouco briguenta, não demonstra muito amor, com certeza ela vai aprender e vai demonstrar. Porque ela vai aprender
dizer que o amor vai deixar Papai do Céu muito feliz, a família feliz, a mamãe feliz e o coração dela vai ficar assim, ó, sempre lindo e maravilhoso para a glória de Deus. Agora nós vamos para o terceiro tópico, mamães. Veja só, no terceiro tópico, mamães, a gente vai falar agora sobre respeito. Essa palavra é muito bonita, não é verdade? No livro da Bíblia, em Provérbios, no capítulo 22, o verso 6, diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando estiver velho, não se desviará dele. Essa palavra você pode abranger em 2 tópicos. De que forma, tia Regina? Pegar honrar e respeito, porque vai dar no mesmo. Observe comigo. Veja só, a palavra de Deus diz que se você ensinar o caminho certo que a sua criança deve andar, quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. De que forma? Porque tudo que ela aprender vai entrar dentro do coração dela e dentro da cabecinha. Quando ela estiver crescendo, que ficar jovem, adolescente, um rapazinho, uma mocinha grande e crescer, pode até sair da igreja, mas nunca vai esquecer tudo que aprendeu no coração. Nunca vai esquecer, isso você pode ter certeza. Eu digo isso por experiência própria. Porque, veja só, eu era uma criança que eu tinha 8 anos de idade, eu não conhecia Jesus. E eu estava brincando no parque com as minhas amiguinhas. Quando uma amiguinha minha, chamada Betânia, que eu gosto muito dela, nunca mais a vi, pois parece que ela está morando agora na Argentina, morro de saudades dela, amo no coração. E ela falou para mim de Jesus. Quando ela falou para mim de Jesus, eu fiquei encantada. E ali eu aceitei a Jesus. E quando eu aceitei a Jesus, Jesus entrou no meu coração. E não só no meu coração, porque quando a criança ela aceita Jesus, automaticamente Jesus já entra dentro da casa dela também. Eu vou explicar para você como funciona. Lá na minha casa, eu comigo são 8 irmãos, né? 8 irmãos, são 3 meninos e 5 meninas. Na nossa casa, a gente não tinha pai, a gente só tinha mamãe. E lá, a gente não conhecia Jesus. Mas quando eu comecei a caminhar e ir para a igreja, através de mim, Jesus salvou toda a minha família. Foi salvando minha irmã mais velha, depois a minha outra irmã, da minha irmã, meus irmãos, e hoje são todos salvos para a glória de Deus. Então é isso que eu quero dizer para você. Mesmo quando você crescer, você nunca vai esquecer de Jesus, porque eu nunca esqueci de Jesus por experiência própria. Então, se você, mamãe, tiver condições de deixar a sua criança ir para a igreja, deixe. Viu, mamãe? Deixa, sabe por quê? Porque é coisa boa. Você vai sentir a diferença na sua criança. Você vai sentir que a sua criança não é mais a mesma. Você vai sentir que a sua criança é diferente. Porque ela vai conhecer Jesus. E ela vai deixar Jesus entrar dentro do coração dela, mamãe. E quando ela crescer, você vai ver que ela nunca vai esquecer do Senhor Jesus. E você vai observar que o comportamento dela em casa vai ser diferente. Você vai perceber, meu Deus, ela está diferente. Eu digo isso por experiência própria. Eu fiz parte de uma igreja, passei lá 1 ano e meio nessa igreja. Lá eu era dirigente das crianças e também eu dirigia muito culto de festividade lá nesta igreja. Lá onde eu comecei no ministério infantil. Então, as crianças eram muito minhas amigas. As mamães chegavam perto de mim e diziam: tia Regina, a minha criança está diferente. O que foi que você fez com ela? Eu dizia: eu não fiz nada. Aí ela dizia: mas o que foi que você fez com ela? Porque ela está diferente. Quem vai agir na sua criança, mamãe, é o Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém? Então, você não vai estar perdendo nada, muito pelo contrário, você vai estar contribuindo para ter uma criança abençoada, linda e maravilhosa, com um coração lindo, na presença do Senhor Jesus. Mãe, quando nós falamos no 4º tópico, nós já damos a introdução no 5º tópico, que falou em honrar, nós falamos junto com respeito. Só que agora nós vamos avançar mais um pouco, nós vamos para o 5º e o 6º tópico. O 5º tópico fala não falar coisas feias, ou seja, criança não chamar palavrão. E também o 6º tópico diz assim, não responder. Não responder. Se você for lá na palavra de Deus, né? No livro dos Coríntios, mamães, no livro de Coríntios, né? Na epístola aos Coríntios, no capítulo 15 e o versículo 33 diz assim, o apóstolo, ele faz um importante alerta: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes aqui.
Então, o que significa, mamãe? Que a criança, ela vai aprender que não deve falar coisas feias e nem muito menos a responder à mamãe, porque isso corrompe os maus costumes. Ou seja, a criança, ela vai ficar com o coração escuro e papai do céu fica muito triste, não só papai do céu, mas como a sua mãe também vai ficar triste. Então, a criança vai entender que não é legal chamar coisas feias, porque eu sempre costumo dizer que minha mãe sempre me ensinava assim: não chame palavrão, porque a criança que chama palavrão, ela fica feia. E o pior que isso é verdade, a criança que chama coisa, ela fica feia, mas a criança que ela tem um coração cheio de amor e não fala coisas feias, o coração dela é lindo e limpo para a glória de Deus. Então a criança, ela vai aprender na igreja que não é legal ela chamar coisas feias que desagradam ao papai do céu, até porque o coração dela vai ficar muito escuro, porque isso ela vai aprender na igreja. Então, sempre quando ela for falar essas palavras ou responder a mamãe, ela vai dizer: não vou fazer isso, porque eu lembro que lá na igreja eu aprendi que o meu coração vai ficar escuro e com certeza a mamãe, ela não vai mais fazer isso. Amém? Nós vamos falar sobre o 7º tópico, os mamães. O sétimo tópico fala sobre a paz, certo, mamães? Que nós vamos encontrar essa palavra na Bíblia Sagrada, no livro de João, capítulo 14 e o verso 27, que diz assim: deixo a paz a vocês, a minha paz vos dou. Né? E o Senhor está falando nesta palavra que a paz que Ele nos deixou não é igual à paz do mundo. Não é isso? E não se perturbeis o vosso coração e não se atemorize. Ou seja, a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ter paz, nós temos que ter calma, né? E lá na igreja a gente vai ensinar para a criança ter calma, né? A criança fica mais calma, porque tem criança que é muito agitada, criança que, né, fica mexendo, a gente vai orientar a criança a não se comportar desse jeito, a criança ficar mais calma, mais tranquila, né? Porque esse negócio de chegar, né, assim, a criança agitada, isso não é legal, né? Então, as crianças vão aprender dentro da palavra de Deus como se comportar na igreja, como ser uma criança calma, uma criança tranquila, que não há necessidade da criança estar agitada, porque coisa boa a gente viver na paz, que tudo se resolve, não é verdade? Até porque Jesus está conosco e a gente tem que ter fé e tem que ter esperança nele e saber que tudo vai ficar bom, tudo vai ficar na paz, porque Deus está conosco. Então não precisa a gente se aperrear e nem ficar desesperado, nem a criança ficar agoniada, a gente precisa só ter paz. Então é isso que a criança vai aprender também na igreja, ela vai aprender a ter paz, a ser uma criança calma e paciente. Mães, o 8º e o 9º tópico são maravilhosos e eu vou até segurar o coração porque eu amo falar sobre eles, porque eu amo fazer isso, que é louvar e cantar para o Papai do Céu. A palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 13 e o verso 15, diz assim: porque ele oferecemos sempre a Deus todo o nosso louvor. Ou seja, é muito importante a criança cantar para Jesus. Ou seja, na igreja, a criança vai aprender a louvar a Deus, a cantar para Jesus, que é uma coisa maravilhosa, porque quando nós estamos cantando para Jesus, nós sentimos o quê? A presença do Espírito Santo do Senhor Jesus. Tem crianças que até ficam toda arrepiada, porque começa a sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Eu falo isso com propriedade por experiência própria, porque o meu filho, ele estava muito doente, precisando fazer uma cirurgia. Depois eu vou colocar aqui no canal, vou contar o que aconteceu com o meu filho, e Deus deu vitória ao meu filho. Então, a oração e o louvor são muito importantes. Quando o meu filho louvou para Jesus, ele disse para mim: mamãe, quando eu louvei, eu me arrepiei todo, eu senti a presença do Espírito Santo de Deus. E depois que ele louvou ao Senhor Jesus, ele ficou diferente, ele ficou sorrindo, ele estava muito triste, deprimido, e ele ficou muito feliz, e Deus fez uma grande obra na vida do meu filho, através do culto infantil, através do louvor e através da oração. Por isso que eu falo: mamãe, deixe sua criança para a igreja para ela aprender a louvar ao Senhor, porque coisa boa é louvar ao Senhor, até porque o nosso Deus, ele merece por tudo que ele faz por nós, amém? Mas agora eu vou falar no 10º tópico para vocês, que é a oração, que é um dos mais importantes que a gente tem,
que a criança aprende na igreja. Você vai encontrar no livro da Bíblia, no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, que diz assim: quando viver no espírito de oração e orar sem cessar. Glória a Deus. Muitos irmãos falam assim: vamos orar sem cessar. Realmente temos que orar sem cessar. Porque a oração, onde nós conversamos com Deus, onde nós dialogamos com o nosso Deus. Ou seja, é muito bom quando a criança aprende a orar. E isso a criança vai aprender na igreja, a orar. Ela vai aprender a orar pela mamãe, pelo papai, pela família. Ela vai orar por tudo. E com certeza você vai ser muito abençoado. Porque com certeza a oração da criança, ela não fica no teto, mas sim ela sobe até os altos céus, com certeza. Porque a palavra de Deus diz que só vai entrar no céu como criança. Então, criança é coisa muito importante para a glória de Deus. Tá certo, mamães? Então, você não está perdendo nada em deixar a sua criança ir para a igreja. Porque ir para a igreja é bênção do céu. A sua criança vai estar crescendo na graça e no conhecimento. E sua vida, a sua casa, a sua família vai ser abençoada através da vida da sua criança. E isso você pode ter certeza. Mas lembrando, mamãe, quando você procurar uma igreja para a sua criança ir, veja uma igreja que tenha o ministério infantil. Porque, assim, tem muitas igrejas que não têm o ministério infantil. Infelizmente, tem igrejas que não levam a sério o ministério infantil, né? Tem igreja que nem tem o ministério infantil. Então, quando você for procurar uma igreja para ficar ou para levar sua criança, procure uma igreja que tenha o ministério infantil, tá certo? Que dê valor ao ministério infantil, porque na minha opinião, de todos os ministérios, o mais importante é o ministério infantil. Eu não sei se é porque eu amo o ministério infantil, que eu falo assim, mas é verdade. Para mim, no meu coração, o ministério mais importante que existe no mundo é o ministério infantil. Tá certo, mamães? Então procure uma igreja séria, uma igreja que ame o ministério infantil, que tenha tios maravilhosos, que realmente amem as crianças, tá certo? Porque isso é fundamental, tá certo? Espero que você tenha gostado desse quadro, tá certo? Que está aqui no nosso canal. Espero que seja útil para a sua vida. E se você gostou, bota aí nos comentários: tia Regina, eu gostei. Coloque o seu nome, tá certo? Porque eu quero saber quem foi que você gostou, quem foi que assistiu, pra gente poder ficar amigas, pra gente poder conversar. E se você tiver com alguma dúvida, pode colocar aqui, ó, nos comentários. E se você, mamãe, não é inscrito no canal, se inscreva no canal da tia Regina aqui embaixo. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre que tiver vídeos novos nesse quadro aqui, você vai estar sempre ligadinha, mamãe. E isso vai ser muito bom pra você, tá certo, mamãe? E eu tenho certeza que esse vídeo foi uma bênção para a glória de Deus. E eu espero que tenha edificado a sua vida, a vida da sua criança e a vida da sua família, porque eu sei que vai ser uma bênção para a glória de Deus. E até o próximo vídeo. Fique com Deus e na paz do Senhor Jesus! Não esquecer, mamãe, não esqueça de dar o seu like aí no vídeo para poder ajudar o canal da tia Regina. Amém? Para que juntas podemos alcançar muitas crianças, mamães e tias do Ministério Infantil para a glória de Deus. Amém? Então, até o próximo vídeo. E eu já tô com saudade.